Varginha, no sul do estado, olha só que preocupação. A raiva. Após a confirmação da morte de um morcego contaminado pelo vírus, a prefeitura da cidade decidiu antecipar a vacinação de cães e gatos contra a doença. Após o diagnóstico positivo de raiva no morcego encontrado aqui na cidade, a região da Vargem, Varginha, onde o animal foi capturado, já recebe cuidados de bloqueio vacinal em animais domésticos de pequeno porte. A gente ativa o alerta para a gente fazer um bloqueio, né? Então a gente faz um bloqueio vacinal no raio de 300 metros da onde esse morcego foi encontrado, vacinar todos os cães e gatos nesse raio. E o alerta fica também para a gente procurar nesse raio o foco, o abrigo de fato do morcego, a gente tem que achar. Nesta Associação Particular de Proteção de Cães de Rua, que abriga a 142 animais, os bichinhos receberam a imunização contra a raiva. Tranquilidade para a dona Maria José, que cuida do espaço. A gente faz o possível, né? Agora a prefeitura está fazendo um trabalho muito bom, né? Tem que ser assim. A gente já visitou as casas, né? Então os animais devem ser vacinados o quanto antes. As casas fechadas, que a gente encontrou fechadas, a gente deixou um bilhete, por favor, levar aqui na zoonose que a gente vai realizar a vacina, tá? E qualquer acidente com animal, com cão, com morcego, principalmente, procurar um atendimento médico. A doença raiva não tem cura e a população deve ficar atenta se avistar um morcego. Em qualquer lugar da cidade, avistando um morcego dentro de casa, chamar a gente lá do Centro de Controle de Zoonoses, a gente vem e faz a captura desse morcego, devido encaminhamento dele. E vamos agora para as notícias do campo. Hoje nós temos uma dica técnica, como obter uma pastagem de qualidade. Este é o destaque do Giro Rural. Do solo castigado e improdutivo ao aproveitamento potencializado. É essa a transformação que os sistemas de produção integrados, o ILP ou ILPF, são capazes de proporcionar em áreas degradadas. A integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta buscam o equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental, integrando numa mesma área até 3 atividades. A lavoura, que geralmente é de um grão, como o milho, por exemplo, a pastagem para o desenvolvimento da pecuária e o reflorestamento, que pode resultar na produção de madeira. Essa conjugação de culturas proporciona a recuperação ambiental e também mais rentabilidade para o produtor. A gente pode ter só a integração lavoura-pecuária, sem o componente floresta no primeiro momento, onde a gente busca o quê? A integração entre essas atividades, lavoura e pecuária. A lavoura é uma cultura de ciclo curto e ela traz um retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura numa área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada uma traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura, e a lavoura deixa um ambiente, em termos de fertilidade química do solo, mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante aí no caso de pecuaristas, o consórcio aí entre as espécies, então o consórcio de milho e de sorgo com os capinhos, onde a gente consegue ter as 2 safras, né, uma de silagem ou grãos, e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano, tem dado bastante certo quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área, e recuperar a sua pastagem degradada, que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue ter o retorno da lavoura pagando as contas em 6 meses. A introdução das árvores no sistema, além da possibilidade de geração de renda com a produção de madeira no futuro, ainda traz um ganho ambiental muito importante, com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos animais, que acontece na pecuária, através do sequestro do carbono que as árvores propiciam no seu desenvolvimento. Quando a gente introduz o componente florestal, aí a gente já tem uma complexidade um pouco maior. Mas é possível também porque, primeiro, a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal, mas assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor
comercial, mas é de ciclo longo. Então, nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área, com lavouras no início e às vezes com pastagem em determinado momento do ciclo. Essas árvores também têm um componente interessante que é a ambiência. Ela favorece o meio ambiente, a forma, o ambiente onde o animal está fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante. Outro aspecto, quando tem um componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário. Porque é um sistema que as árvores elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases que a pecuária é comum pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gás de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Os sistemas ainda podem ser adequados a qualquer tamanho de propriedade, beneficiando especialmente as de menor porte. Como ele tem recursos limitados, ele precisa intensificar ao máximo o uso deles. E essa integração vem muito nessa linha, de aumentar a exploração dos recursos disponíveis, inclusive da mão de obra. Para disseminar as informações sobre o ILPF, foi criado um aplicativo, o Cubo ILPF, que possibilita observar e compreender o sistema através de uma maquete virtual com visualização em realidade aumentada. Para baixar e ter instruções de uso do aplicativo, você pode acessar o site www.ilpf.com.br. Para saber mais sobre os sistemas, você pode procurar também um escritório local da Emater. E vamos agora para os destaques da Agenda Rural da semana. No dia 30 de maio será realizado o Dia de Campo sobre tecnologias para a produção na bovinocultura na Fazenda Nossa Senhora Santana, na comunidade Caxingó, no município de Porteirinha. E de 5 a 8 de junho tem a terceira Feira da Banana em Delfinópolis, no sul de Minas.